Olá pessoal, a palavra de hoje é sobre humildade. Eu queria começar lendo em João capítulo 13, versículo 4 e 5, que diz assim: Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs água na bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Esse texto nos mostra o maior exemplo de humildade que o próprio Cristo nos deu, lavando os pés dos discípulos. E no dia seguinte, Jesus morreria em agonia e vergonha na cruz, mas ele deixou de lado a sua ansiedade natural para mostrar para nós o que é ser servo, o que é ser humilde diante da presença do Senhor. E nós sabemos também que a soberba precede a queda, mas a humildade, consigo vem a honra. Então que nós venhamos entender que através da humildade vem a honra do Senhor, vem a glória do Senhor. E naquela época, faltando um escravo, quem lavava os pés era o servo mais humilde da casa. E alguns estudiosos até dizem que entre os discípulos houve uma discussão de quem lavaria os pés. Mas Jesus Cristo mostra que ele é o servo naquele momento, que ele é o líder que na verdade está ali para servir ao próximo. Pedro ficou tão assustado com aquela atitude de Cristo que ele quis evitar a ação, porque ele sabia que Jesus era o Mestre, que Jesus era o Messias, o escolhido do Deus vivo. E mesmo assim, Jesus deixou de lado a sua glória, a sua honra, para mostrar ali que ele é servo, que ele está ali para servir ao próximo. E Pedro ficou tão assustado com aquela atitude que ele não quis deixar Jesus lavar os seus pés. Mas Jesus mostra ali que ele estava ali para servir a cada um que estava naquele momento. E Lutero nos instrui que não tem como nós lavarmos os pés das pessoas hoje em dia, mas nós podemos mostrar a mesma atitude, ajudando ao próximo, ajudando a cada um que está perto de nós, pessoas que estão perto, pessoas que estão muitas vezes necessitando de ajuda, não somente física, mas muitas vezes espiritual. Nós estamos ali prontos para ajudar. Em Mateus 20, capítulo 26 e 27 diz assim: Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então, no dia a dia, quando a gente está no trabalho, o que nós vemos? O chefe mandando em seus funcionários, e os funcionários obedecem, mas diante da presença do Senhor, o que é o maior líder ou o chefe é aquele que serve a Cristo, é aquele que serve ao próximo, que nós venhamos entender que a nossa atitude tem que ser de servir as pessoas, de servir a Cristo com amor e com alegria. A nossa atitude de humildade não é mandar nos outros, mas sim servir aos outros. Nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. A partir desse momento em que nós entendemos que nós somos servos e que dependemos de Cristo, até mesmo para respirar, nós vamos estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos, que é na presença do Senhor, em humildade, em coração humilde, em espírito quebrantado. O Senhor, ele não resiste ao coração humilde e ao espírito quebrantado. E que você venha entender que o maior princípio da sua vida, que deve reger a sua vida, é a humildade. E a autoexaltação nos leva para o inferno, porque o maior exemplo de exaltação que nós temos é do próprio Lúcifer, que era regente dos anjos ali, e através dele ele quis ser maior do que Deus, ele quis ser maior do que o soberano, e naquele momento a soberba dele precedeu uma queda muito grande que foi o próprio inferno, né? Então que nós viemos entender que um coração exaltado, um espírito altivo nos leva a fracassos, a derrotas, mas o coração humilde nos leva para a presença do Senhor, nos leva para mais próximo de Cristo, e que nós viemos imitar a Cristo, como ele fez naquele dia, de servir aos discípulos, que nós viemos servir a Cristo. E por último, eu quero que você entenda que o maior princípio que deve reger a sua vida é a humildade. Que você tenha um coração humilde na presença do Senhor, que você tenha um coração sempre inclinado para servir ao próximo,
servir aos outros com alegria. Que Deus abençoe sua vida e sua semana. E tenha um ótimo dia.